Olá, bem-vindo e bem-vinda ao podcast Na Íntegra. Hoje nós vamos falar sobre direito do trabalhador. Mato Grosso do Sul é um estado de fronteira, recebe muitos imigrantes e também pessoas em trânsito dentro do país, porque nesse momento se encontra recebendo muitos investimentos no setor industrial, desenvolvendo atividades para processamento de produtos primários, como é o caso da celulose, grãos, crescimento da produção de combustíveis. E a gente trouxe aqui para falar sobre o atendimento aos trabalhadores o Superintendente Regional do Trabalho, Alexandre Canteiro. Ele está à frente de um projeto pioneiro que é a Sala do Migrante. Queria agradecer sua vinda aqui ao podcast e já te pedir para falar para a gente sobre esse projeto. Obrigado, é uma honra estar aqui, um prazer, Maristela. A Sala do Migrante, ela é uma sala que foi feita pensando em atender, de um lado, a necessidade do setor produtivo, como você colocou aí, que nós temos várias indústrias chegando aqui no Mato Grosso do Sul, e, por outro lado, atender a cidadania e a situação de vulnerabilidade das pessoas que também chegam aqui no nosso estado. É um projeto que foi feito a várias mãos. Nós temos essa sala no térreo da Superintendência Regional do Trabalho aqui. Nós prestamos um serviço de emissão de documentos. Quais documentos? O CPF, a carteira de trabalho digital e o visto de permanência aqui no Brasil, quando é um migrante estrangeiro, para que esse trabalhador esteja apto a ser contratado e absorvido tanto pela indústria ou pelo comércio ou setor de serviço aqui no nosso estado. Esse trabalho ele foi desenvolvido pela FIEMES e pela Superintendência Regional do Trabalho no âmbito do Comitê Empresa Escola, que nós temos, que é o SEMP, com apoio do SESI e SENAI, e Sicadems, que é o Sindicato da Indústria Frigorífica aqui no estado. O senhor estava me dizendo que ali vocês concentram coisas que a gente vê separadas. A gente vê a FIEMES falando que precisa da mão de obras, a gente vê a Agência do Emprego falando que tem oportunidades. Ali vocês estão fazendo pontes, né? Tipo assim, regularizando pessoas, vocês estão congregando vários serviços num trabalho que às vezes está lá quietinho, mas que ele é bem resolutivo, né? Perfeito, você usou a expressão correta. Nós estamos fazendo pontes. Por quê? O que eu verificava é que existiam ilhas que não se comunicavam. Então, era o setor produtivo, de um lado, né, falando das dores, né, da indústria, que é o apagão de mão de obra, e por outro lado, as pessoas em situação de vulnerabilidade também que não tinham acesso ou um caminho para que fossem encaminhadas para o mercado de trabalho. E nós, da Superintendência do Trabalho, que combatemos o tráfico de pessoas, a condição análoga de escravo, a informalidade e o trabalho infantil. Então, a ideia nossa foi unir esses mundos, fazer uma ponte entre esses mundos, e aí com apoio também da Receita Federal e da Delegacia do Migrante aqui da Polícia Federal, nós estamos prestando esse serviço hoje, e esse serviço ele evita as práticas ilícitas trabalhistas e ajuda na empregabilidade aqui no Mato Grosso do Sul. O senhor me contou que, inclusive, vocês pegaram acho que um trabalhador venezuelano e um haitiano, exatamente para facilitar os dois principais grupos, né, em transporte, ou mesmo em trânsito, ou mesmo se fixando aqui, né? Isso, nós pegamos para prestar esse serviço a presidente da Associação dos Venezuelanos, que é a Mirta Carpio, e o presidente da Associação dos Haitianos, que é o Junel Lhora. São migrantes que passaram por uma via crucis para que tivessem regularizado sua situação. Para eles é um sonho ter essa sala do imigrante e fazer com que os seus conterrâneos ou que outros trabalhadores não tenham que passar pelo que eles passaram. Para você ter uma ideia, o visto de permanência antes da sala do imigrante demorava mais de 2 meses. Hoje, cerca de 1 semana, 10 dias, essa documentação está pronta, colocando esse trabalhador como apto para ser contratado de maneira formal pelo mercado de trabalho. E o Junel, por exemplo, ele fala 5 línguas,
Que é um Então, haitiano, que é né? o haitiano, né? Que é o presidente da Associação dos Haitianos. E como a gente não tinha recursos, nós colocamos para o Sindicato da Indústria Frigorífica, e aí o presidente, o Regis Comarella, que é presidente do Sindicato da Indústria Frigorífica, topou participar desse projeto e contratou os dois para que prestasse esse serviço de regularização desses trabalhadores, auxiliando na inserção do mercado de trabalho. É mais que tudo para estrangeiros ou tem muitos brasileiros, pessoas que vêm às vezes participar de uma dessas grandes obras que estão ocorrendo no estado e acabam ficando? Tem tanto estrangeiro quanto brasileiro nesse atendimento? Tem estrangeiro, tem nacionais, né? E acho que um ponto que é importante destacar, Maristela, que até para evitar um comportamento xenofóbico, os migrantes aqui no Mato Grosso do Sul, eles não ocupam vagas dos brasileiros. O ano passado nós fechamos com mais de 25 mil vagas em aberto no Mato Grosso do Sul, que não foram preenchidas, vagas de trabalho. Mais de 5 mil na indústria, mais de 7 mil no setor de serviço, mais de 5 mil no setor do comércio. Se nós não tivéssemos essa mão de obra dos migrantes internacionais, nós não conseguiríamos atender a demanda da agroindústria que está chegando aqui no estado. Hoje, se os venezuelanos fossem embora do Mato Grosso do Sul, nós fecharíamos 3 fábricas aqui no estado. Então, para que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável, para que o estado cresça, nós de fato precisamos de migrantes, sejam eles nacionais ou internacionais, porque o nosso estado é um estado pouco povoado e a agroindústria está chegando com bastante força, não apenas em Campo Grande, mas principalmente no interior do estado. Em relação ao interior, como é essa comunicação? Ou a maioria dos estrangeiros, quando chega no Brasil ou está dentro do Brasil e resolve vir para cá, acaba ficando em Campo Grande? Na verdade, eles passam por Campo Grande, tão logo eles têm a regularização da documentação, havendo possibilidade, né, a oportunidade de emprego no interior, eles vão para o interior, mas já vão regularizado. Mas nós já conversamos com a FIEMES, né, com esses parceiros, e nós pretendemos abrir essa sala do migrante também em Dourados. Nós temos uma gerência do Ministério do Trabalho e Emprego lá na cidade de Dourados, e nós queremos repetir essa sala do migrante que foi feita aqui em Campo Grande e em Dourados também para atender a região sul do estado. Mas hoje, como existe uma rede de contatos, né, da Associação dos Venezuelanos, da Associação dos Haitianos, com outros trabalhadores, com outras colônias de trabalhadores migrantes, ela já é bastante difundida, né? Então, para você ter uma ideia, nós já atendemos lá mais de 16 nacionalidades na sala do migrante. Né? E o senhor estava me dizendo que, além de cuidar da parte burocrática da vida dessas pessoas, vocês ainda conseguiram também, por meio de uma parceria, um curso para ensinar o português, para eles terem mais facilidade nesse recomeço, né? Isso. O que nós fizemos? Nós pensamos, propusemos para FIEMES, né, e foi acolhido, né, pelo presidente Sérgio Long, além da sala do migrante, a criação do Espaço do Saber. O Espaço do Saber é uma sala de aula que nós montamos no primeiro andar da superintendência, com carteira, retroprojetor, toda adesivada para o acolhimento dessas pessoas. E em parceria com a UEMS, que já tem um projeto maravilhoso, né, liderado pela professora Érica Ferri, pelo reitor Laércio e pelo professor João Fábio, que a UEMS acolhe, nós abrimos um polo de curso de português desses imigrantes, porque a língua também é uma barreira para a inserção no mercado de trabalho. Nós formamos agora, o mês passado, a primeira turma que formou lá da superintendência. Então, eles têm a documentação para evitar o trabalho informal, a exploração ilícita da mão de obra, e agora o curso de português também para que eles se integrem aqui na nossa sociedade. E esse espaço do saber também, ele vai ser utilizado, já está disponibilizado para as empresas que queiram fazer cursos de microcertificação profissional. Ou seja, se uma empresa quiser fazer um curso de microcertificação profissional para qualificar uma turma de estrangeiros, uma turma de imigrantes nacionais, de brasileiros,
para que seja absorvido como mão de obra formal, a superintendência coloca essa sala à disposição. Esse serviço foi criado esse ano, né? Sim, No começo do ano. Assim, grandes empregadores, ou mesmo médios, pequenos, enfim, conhecem já, vocês já se comunicam com esses setores que empregam? nós já tivemos lá visitas da Arauco, da Suzano, da Bracel, da Eldorado, do Grupo Pereira, da Boibras, da Marfrig, né? Então nós recebemos visitas de várias empresas, nós temos contatos com RHs dessas grandes empresas que estão chegando aqui, tanto de celulose, quanto do setor sucrocoleiro, quanto do setor do comércio, né? Porque realmente a mão de obra é uma necessidade hoje no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul ele teve um crescimento econômico acima, inclusive, do crescimento brasileiro, né? Nós estamos vivendo aqui o pleno emprego, pelo menos até esse momento, né? E aí, para nós, é importante aproveitar essa oportunidade para fazer a inclusão de pessoas no trabalho formal. A gente imagina que as grandes empresas, especialmente as exportadoras, elas têm muito cuidado com as relações de trabalho, porque isso pode arranhar a imagem, às vezes até fazer perder contratos expressivos, né? Mas empregadores menores, pessoas que não são ainda CNPJ, por exemplo, é muito comum surgirem situações de exploração dessas pessoas, que são migrantes, são pessoas mais vulneráveis do que os locais, né? Sim, e quando isso acontece, lá a sala do imigrante, o próprio Ministério do Trabalho, virou um ponto de referência para que eles busquem auxílio para a reparação dessa situação. Então, nós já atendemos trabalhadores, por exemplo, da construção civil, que deixaram de receber salários. Nós tivemos as denúncias feitas na sala do imigrante e nós prontamente agimos para que fosse reparado a violação desses direitos trabalhistas, com pagamento de salário, anotação na carteira de trabalho, né, chamando os empregadores, muitas vezes, lá no Ministério do Trabalho, para que tomasse as providências sob pena das sanções legais, como ato de infração, ou encaminhamento do Ministério Público do Trabalho, ou até para a Justiça do Trabalho, dessas violações. A gente, por vezes, noticia trabalho de auditores que identificam situações precárias, análogas à escravidão, especialmente em fazendas, lugares distantes, Pantanal, onde está longe de uma cidade. Esse trabalho ajuda isso a se tornar mais visível? Ou isso tem mais a ver com a rotina dos auditores? Olha, esse trabalho ajuda, o que que ele ajuda? A conversa que nós tivemos também com a inspeção fiscal foi que todo trabalhador que fosse resgatado da condição análoga de escravo, ele pode e deve utilizar a sala do migrante para que tenha sua cidadania respeitada. Como? Tendo a sua documentação feita, emissão de CPF, né, a carteira de trabalho, o visto de trabalho e o encaminhamento para o trabalho formal, porque eu costumo dizer que a pujança do agro no nosso estado ela não combina com a condição análoga de escravo. Nós temos já hoje no mundo, né, as ODS, né, nós temos aí a COP30 que vai discutir desenvolvimento sustentável, né, o Brasil tem na sua Constituição Federal fundamentos de uma república baseado na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho. Então, o combate é para fazer essa ponte e evitar que essa prática ilícita aconteça. A gente tinha no passado, há 2, 3 décadas, muita exploração da mão de obra indígena, né? Sim. Hoje em dia é mais de estrangeiros, eu também ainda tem muitos locais indígenas ainda também são muito vítimas de trabalho em condições que violam a lei. Nós temos muitos estrangeiros, mas infelizmente ainda temos indígenas. E assim, a gente tem conversado, inclusive, para que haja possibilidade de inclusão desses indígenas também no mercado formal de trabalho, né? Curso de qualificação profissional específico para os indígenas também, para que eles possam ter também, conforme a cultura de cada povo, né? Uma ascensão social e uma inserção no mercado de trabalho, evitando assim a condição análoga de escravidão, a exploração. Até essa
Essa sala do migrante em Dourados teria pensamento até nesse sentido? Porque em Dourados, a região sul é onde mais tem indígenas, né? Olha, a gente pensa nessa possibilidade, né, de fazer. Hoje, a comunidade indígena ela trabalha muito aqui do Mato Grosso do Sul na rota na colheita da maçã No no sul sul do do país, país. no sul do Aham. país. Mas hoje, com a agroindústria aqui no Mato Grosso do Sul, eu acredito que tem como aproveitar essa mão de obra aqui no Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que havendo projetos, né, e sendo implementados esses projetos, tem como qualificar essa mão de obra dessa população e ser aproveitada de forma digna aqui no Mato Grosso do Sul, atendendo a cidadania dessas pessoas e o setor produtivo que precisa. Para concretizar esse tipo de coisa, o senhor me disse que como o orçamento se tornou mais reduzido, o senhor precisa muito da parceria com o setor privado. O senhor mantém contato direto com as entidades que representam as atividades econômicas no Estado. Isso, o que eu busco, né, eu tenho por missão constitucional combater os ilícitos trabalhistas. Mas a minha visão é que eu não tenho apenas que combater os ilícitos trabalhistas, eu tenho que fazer um trabalho de prevenção. À medida que eu estimulo a empregabilidade formal, de uma certa forma eu estou combatendo o ilícito trabalhista, não apenas com a repressão, mas com a prevenção. Que é mais efetivo e interessante até, né? Exatamente. Então, com esse diálogo que eu passei a ter com o setor produtivo, até por participar do conselho do Sistema S, tanto da indústria quanto do comércio, eu passei a ter apoio do setor produtivo e eu acho que esse é o caminho. O caminho é o diálogo social, né, entre os diferentes setores da sociedade, porque o pleno emprego e a cidadania, eu acho que é um ponto em comum que une os diferentes ramos da sociedade, né? Até eu acho que nós temos, enquanto sociedade, mais pontos em comum do que diferenças, embora na política atual se enalteça mais as diferenças do que os pontos em comum, né? Mas eu penso ao contrário, eu acho que nós temos mais pontos em comum, enquanto sociedade, do que pontos de divergência. E aqui no Estado, numa situação que tem uma urgência, que é a necessidade da mão de obra, é mais que tudo necessário, né? Eu acho que esse é um ponto, sabe, Maricela, que une empregadores, empregados e Estado, né? E acho que é um ponto que traz benefício para a empresa, porque ela vai crescer, é o desenvolvimento sustentável, benefício para os trabalhadores, porque traz cidadania, traz ascensão social, benefício para o Estado, porque é arrecadação, é trabalho formal, né? Ou seja, são benefícios para todos, né? Então, acho que são pontos de convergência que o esforço conjunto pode trazer muitos benefícios aqui para o Mato Grosso do Sul. O senhor estava dizendo que nessa necessidade de pensar soluções para a limitação orçamentária, o senhor conseguiu um apoio importante para estruturar o trabalho de auditoria, que é a fiscalização, né, através da Receita Federal, que passou a doar equipamentos, e isso ajudou a melhorar o trabalho dos auditores. Sim, como a gente não tem recursos, nossos recursos são muito escassos, né, na União, para o Ministério do Trabalho, e a gente tem uma missão de fazer o combate à condição análoga de escravo, trabalho infantil, informalidades. Eu passei a buscar parcerias. O Ministério Público do Trabalho é um ente que ajuda a gente com destinação de, às vezes, recursos de ações civis públicas, junto com a Justiça do Trabalho, mas também busquei a Receita Federal. E aí o delegado aqui da Receita, o Dr. Gilmilson, quando fez uma apreensão de descaminho de celulares e computadores de última geração e drones, ele repassou para a superintendência. Então nós hoje equipamos a nossa superintendência, nós duplicamos a capacidade dela de fiscalização com drones em lugares remotos, aqui no Pantanal especialmente, combate ao trabalho escravo, e também com computadores e celulares. E a partir dessa doação que nós recebemos da Receita Federal, nós também contribuímos com a fiscalização em todo o território nacional. Por quê?
Por quê, Maristela? Porque existe um auditor que fica em Santa Catarina, que ele é responsável pelo desenvolvimento do sistema de fiscalização do país inteiro. Ele só tinha desenvolvido para Android esse sistema de fiscalização e não tinha desenvolvido para o iOS, por falta de equipamento. Então, a partir do momento que nós recebemos iPhone de última geração, MacBooks de última geração, nós aqui, a Superintendência do Mato Grosso do Sul, foi até Florianópolis e doou para eles, para que ele possa agora desenvolver esse sistema e aí auxiliar, uniformizar e facilitar o sistema de fiscalização em âmbito nacional. Quantos são os auditores hoje aqui no Estado? É um número que é adequado para as demandas que o Estado apresenta? Não, o nosso número é reduzido. Nós temos 23, cerca de 23 auditores fiscais hoje. O governo federal ele fez um concurso com 900 vagas, mas aí essas vagas são divididas nacionalmente. Para o Mato Grosso do Sul virão 8. Mas para você ter uma ideia, nos anos 80, 90, nós tínhamos cerca de 80 auditores fiscais. Né? E o Mato Grosso do Sul não tinha a população nem a economia que tem hoje. Né? Não tinha essa agroindústria chegando, a rota bioceânica que se avizinha aí, que promete dar um boom. Um cenário mais desafiador, né? Exatamente. E hoje nós temos 23 e agora, em agosto, nós devemos efetivar mais 8 do último concurso. Então, assim, ainda é pouco para a necessidade que nós temos aqui no Estado. Sabe? Eu acredito que a União terá que fazer novos concursos, não apenas para auditores fiscais, mas também para o setor administrativo, os servidores administrativos do órgão. O maior desafio hoje é o trabalho na área rural e, emendando com isso, voltou-se a utilizar a mão de obra de criança, como lá nos anos 90 teve uma campanha imensa para que acabasse com a utilização de mão de obra de criança. A gente tem de novo muitas crianças sendo encontradas trabalhando? Nós temos muitas crianças, né? Eu acho que hoje o desafio não é só na área rural, né? Temos o desafio na área rural porque tem uma questão cultural de informalidade, né? De exploração muitas vezes do estrangeiro, do indígena, né? Nas áreas mais remotas. Mas com o crescimento e com a agroindústria, o desafio, o cenário passa a ser outro. Né? Passa a ser também a questão da saúde e segurança do trabalho, né? Que é um desafio nas fábricas. Né? A prevenção, nós temos também a questão da inclusão das pessoas com deficiência, que é outro desafio, né, para o mundo do trabalho. Nós temos hoje também a questão da inteligência artificial que está chegando e os aplicativos que hoje tem uma discussão em relação à proteção do trabalho contra a automação, que essa é uma discussão que o Congresso precisa fazer com maturidade, porque a tecnologia é inevitável ela chegar, mas como vamos recepcionar a tecnologia e fazer a transição de pessoas que outrora ocupavam determinados postos de trabalho para os novos que estão surgindo. Acho que esse é um papel do Estado brasileiro. Né? Então, assim, o mundo do trabalho está muito dinâmico e tanto os órgãos, né, do Executivo, quanto os órgãos do Legislativo, quanto o próprio Judiciário e o Ministério Público, ele tem que arranjar meios para acompanhar essa evolução. O mundo real é mais rápido do que o mundo da burocracia. E às vezes vocês não têm nem mudanças legislativas, né? E aí fica numa situação difícil, às vezes, até identificar. Exatamente, né? Eu acho que nós temos que... hoje a modernização da legislação trabalhista, na minha opinião, passa por uma modernização do modelo sindical que nós temos no país, que é mais do que ultrapassado. Nós demos, com a última reforma de 2017, nós demos mais poderes para os atores sociais, né, estabelecerem condições de trabalho, mais do que o que está na lei, mas nós não reformamos a estrutura desses órgãos que representam tanto os trabalhadores quanto os empregadores no nosso país. Uma última pergunta que eu queria fazer para o senhor. Quem quer
ter acesso aos serviços da Sala do Imigrante é ir na sede da superintendência? Tem um telefone ou um e-mail ou um endereço que o senhor queira deixar para gente? Tem a Rua 3 de Maio, 3214, né? Na 3 de Maio, quase esquina com a Avenida Mato Grosso, no térreo. Pode procurar a Mirta ou o Junel. Geralmente eles fazem um trabalho mediante agendamento. E tem o telefone 3901-9006, que também pode ser feito esse agendamento por telefone. E nós temos também o interior, tem as casas dos trabalhadores, que eles fazem contato com a superintendência. As casas dos trabalhadores no interior podem fazer esse contato com a Sala do Imigrante e também fazer esse agendamento. Ok. Então, eu queria agradecer, superintendente, sua vinda aqui ao podcast para falar de um serviço tão importante, né, que está tão inserido na nossa realidade, que é a presença dos estrangeiros e a possibilidade deles se estabelecerem aqui de forma regular, né? Tá bom, eu que agradeço, Maristela. Muito obrigado. Obrigada.